1 João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo número 6. Assim diz a palavra de Deus: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, Deus eterno, Deus provedor, redentor, salvador das nossas vidas, nós nos achegamos a Ti, Senhor, e Te pedimos a misericórdia do Senhor nesse momento. Fala ao nosso coração, trata conosco, nos conduz, nos conforta, nos exorta, ó Deus, nos educa na Tua palavra. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há um livro escrito pelo pastor R.C. Sproul, que já está na glória, foi um servo de Deus, um homem de Deus. Em seu livro, A Natureza Forense da Justificação, ele escreve dizendo: a doutrina da justificação envolve uma questão legal da mais alta magnitude. Trata-se de uma questão de julgamento perante o Tribunal Supremo de Deus. O mais básico de todos os problemas que enfrentamos como seres humanos caídos é a questão de como nós, como pecadores injustos, pode ter esperança de sobreviver a um julgamento perante o tribunal de um absoluto Deus santo e completamente justo. Deus, diz Sproul, é o juiz de toda a terra. Aqui reside o nosso dilema. Ele é justo e nós somos injustos. Se recebermos de suas mãos o que é justo devido a nós, nós vamos receber o castigo eterno do inferno. Eis o dilema: Deus é justo e nós somos injustos. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, trata dessa nossa injustiça, como também trata da perfeita justiça de Deus. E aí está o problema, porque Deus é justo e nós somos injustos. O que nós merecemos é o castigo eterno de Deus. O que nós merecemos é a reprovação de Deus por causa da nossa injustiça, por causa dos nossos pecados. Essa injustiça, ela é retratada na primeira parte dessa epístola pelo apóstolo João. Quando a gente lê, por exemplo, no versículo de número 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciando é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Ele está falando do Deus que é santo, do Deus que é justo, e fazendo assim um contraste, consequentemente, com a humanidade injusta, caída. Ele diz no versículo 6, veja aí: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ele, portanto, está aqui afirmando que nós somos pecadores, que nós pecamos contra Deus, e aquele que diz que não tem pecado, diz João, a verdade de Deus não está nele. A palavra de Deus diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E aqui reside o problema, porque somos pecadores, somos injustos, temos pecado contra Deus,
E Deus é um Deus santo, um Deus justo, um Deus perfeito. Querido, se nós estivermos diante do tribunal de Deus, apresentando apenas as nossas obras, aquilo que nós realizamos, a nossa vida, nós seremos condenados. Nós seremos julgados e condenados e receberemos o castigo eterno de Deus. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que não há um justo sequer na face da terra, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí é justamente quando entra no capítulo 2 aqui, a partir do versículo 1, a imagem de um tribunal, do Deus Pai, que se apresenta como o justo juiz, que há de julgar e que há de condenar pecadores, porque o salário do pecado é a morte. Diante desse tribunal de Deus, apresentado aqui no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 6, texto que lemos, nós podemos, irmãos, tirar algumas verdades, algumas lições para a nossa vida, sobre quem é Jesus nesse tribunal, para o seu povo, para cada um de nós. A primeira verdade, meus irmãos, é que Jesus, ele é o nosso perfeito advogado. Jesus é o nosso perfeito advogado. Vamos ler todos juntos, irmãos, o versículo 1, capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 1, vamos ler juntos? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Diante do tribunal de Deus, pecadores aqui são condenados ao inferno, recebem o castigo eterno de Deus. Conforme disse o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte, e todos nós estávamos então trilhando o caminho da morte eterna. E a morte na Bíblia se chama inferno, condenação, está em um estado de separação eterna diante do Deus Pai e das benécias gloriosas dele para o seu povo. No entanto, irmãos, diante do tribunal do Senhor, o apóstolo João diz: filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. É Ele quem nos perdoa de todos os nossos pecados. Ele diz isso no versículo 1, tratando da consequência daquilo que ele fala no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo. No versículo 1 do capítulo 2, João diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar, porque nós temos um advogado que é justo, que é perfeito. Esse advogado se chama Jesus, o juiz supremo que há de condenar pecadores ao inferno. Diante desse tribunal, diante desse julgamento, todos aqueles que confessam seus pecados, que se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, estes recebem, portanto, o perdão de pecados e recebem Cristo como seu perfeito advogado, aquele que está advogando em sua causa, o advogado de defesa, aquele que vem até nós e vai dizer para o santo e supremo juiz: este está justificado, este está perdoado. Eu trago essa palavra também para as crianças que estão aqui presentes. Filho, filha, olhe para mim aqui. Criança, olhe para mim aqui. Os nossos pecados nos separam de Deus, e pecado é desobedecer a Deus, não fazer a vontade de Deus. Quando nós pecamos, nós estamos desobedecendo a Deus e nós estamos entristecendo o Senhor. Mas Jesus Cristo, Ele nos perdoa. Então é importante, criança,
você se arrepender dos seus pecados, entender que é errado pecar, desobedecer a Deus, e pedir perdão ao Senhor. E Jesus Cristo nos perdoa de todos os nossos pecados. E Ele então nos leva para junto de Deus. Quando nós pedimos a Deus perdão, Jesus Cristo nos leva para junto de Deus. Isso é muito importante, irmãos, nós considerarmos isso, porque o nosso advogado é justo. Enquanto nós somos injustos e desobedecemos o Senhor, todos aqueles que estão firmados em Cristo Jesus pela fé recebem da justiça daquele que é justo. Ele obedeceu por nós em nosso lugar, Ele foi perfeito por nós em nosso lugar, Ele cumpriu a lei em nosso lugar, Ele é justo. O nosso advogado, Cristo, Ele é justo. É por isso que diante do tribunal de Deus nós não apresentamos as nossas obras, nós não nos apresentamos aquilo que nós realizamos, não apresentamos aquilo que nós fazemos, não apresentamos o nosso nome. Diante do tribunal de Deus, irmãos, nós nos esvaziamos, porque nós não temos crédito algum para com o Senhor. Diante do tribunal de Deus, nós apresentamos o nome de Cristo. Ele é o nosso representante, Ele é o nosso advogado, é Ele que nos representa. E aí Cristo vai adiante de nós e diz para o Pai: este está justificado, porque a minha obediência, a minha justiça cobre os seus pecados. O Pai, portanto, não vê mais a nossa injustiça, a nossa pecaminosidade, o nosso nome, mas Ele vê a justiça de Cristo, a perfeição de Cristo, o nome de Cristo em nós. Ele é o nosso representante. A segunda verdade, meus irmãos, é que Jesus Cristo é a nossa perfeita propiciação. Porque veja o que diz o texto, versículo 2, vamos ler juntos? E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, o apóstolo João aqui está fazendo referência à cerimônia do Antigo Testamento de purificação do povo de Deus, de perdão de pecados, onde o animal ele era levado para o propiciatório e ali ele era morto. E aquele sacrifício então simbolizava a obra do sacerdote que purificava o pecado do povo. A palavra propiciação significa literalmente satisfação. Satisfação. Essa palavra também significa apaziguamento. Ou seja, era um animal no Antigo Testamento que era sacrificado para apaziguar a ira de Deus, o castigo de Deus sobre toda impiedade e perversão dos homens. O sangue era derramado no altar, propiciando assim paz com Deus, satisfação com Deus, apaziguando a ira de Deus contra o pecador, contra todos que praticam a maldade e a perversão dos homens. E eu digo para você, querido, a ira de Deus está sobre a humanidade por causa dos seus pecados. Quando nós lemos a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo tratando sobre a ira de Deus, capítulo 1, versículo 18, Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. No capítulo 3, portanto, Paulo diz: não há um justo sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que a ira de Deus está sobre toda impiedade e perversão dos homens. A ira de Deus vai cair sobre o pecador. A ira de Deus vai de fato levar pecadores ao inferno. No capítulo 6, Paulo ainda conclui dizendo: o salário do pecado é a morte. Muitos estão trilhando o caminho da morte eterna. A ira de Deus, portanto, está posta diante dos homens. E um dia essa ira vai se revelar contra toda impiedade e perversão dos homens.
Cristo, portanto, veio ao mundo para morrer pelo pecador, para satisfazer a ira de Deus, para apaziguar a ira do Pai. Ele foi sacrificado pelos nossos pecados, Ele é a propiciação, ou seja, Ele é a satisfação de Deus. Ele apaziguou a ira de Deus, sendo Ele morto pelos nossos pecados, de tal modo que aquele que se arrepende e crê em Jesus Cristo, recebe, portanto, essa paz com Deus, não mais a ira, mas recebe a paz, recebe a graça, recebe a misericórdia, recebe o perdão, recebe a reconciliação, porque Cristo recebeu a ira pelos nossos pecados. Aquele, portanto, que crê em Jesus Cristo, recebe a paz com o Senhor. A oferta do Evangelho é justamente essa. Cristo está dizendo para você: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse alívio que Cristo traz é o alívio primeiramente com a relação com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Se você não está em Cristo, se você está separado de Cristo, se você não se arrependeu ainda dos seus pecados, se você ainda não creu no Senhor Jesus, a ira de Deus vai cair um dia sobre você. A ira de Deus um dia será derramada sobre a sua vida. E Cristo está dizendo: venham a mim, vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que são pecadores, vocês que são falhos, injustos, vinde a mim. Eu morri pelo pecado de vocês, eu morri para satisfazer a ira de Deus, eu morri para trazer salvação e redenção para a vida de vocês. Ele é a nossa propiciação, a satisfação. Ele veio até nós para satisfazer a ira do Pai. Então, nós recebemos não a ira, mas recebemos a paz de Deus, a reconciliação de Deus. Nós recebemos o amor do Senhor. Ele é a nossa propiciação. Há um hino que nós cantamos aqui, que trata sobre a obra de Jesus Cristo, que diz que Ele apaziguou a ira do Pai. Só em Jesus, que Ele apaziguou a ira de Deus, mediante a sua morte. A igreja liberal nos Estados Unidos pediu autorização para o autor desse hino, Só em Jesus, para mudarem essa expressão, apaziguou a ira de Deus, porque era uma expressão para eles muito dura. Eles queriam colocar no inário daquela igreja liberal. E o autor daquele hino disse: nós não podemos tirar essa expressão, porque essa expressão é a expressão do Evangelho. Jesus Cristo veio justamente para apaziguar a ira de Deus sobre nós. Ele morreu justamente para satisfazer a justiça dele. E eles permaneceram firmes então diante daquela igreja liberal, e aquela igreja liberal não colocou o hino porque achava isso muito forte, muito duro. Querido, talvez você esteja aqui achando: isso é muito duro, pastor, isso é muito forte, pastor, dizendo que a ira de Deus vai cair sobre a humanidade. Eu digo: é verdade. É o que o Evangelho diz. A ira de Deus vai cair sobre a humanidade. E Cristo está segurando a ira do Pai, chamando você para se arrepender, chamando você para ir até Ele. Ele está ali, apaziguando, segurando a ira de Deus e dizendo para você: vinde a mim. Eu morri pelos seus pecados, eu sou a propiciação pelos seus pecados diante de Deus, eu sou a justiça de Deus sobre a sua vida, eu estou aqui para satisfazer a justiça dele. Ele está então segurando a ira de Deus e dizendo para você: vinde a mim. Mas um dia, irmãos, ele vai abaixar as mãos e a ira de Deus vai chegar sobre toda a humanidade na segunda vinda dele. E aqueles que não estão em Cristo serão então condenados. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem no Senhor Jesus, estes receberão vida eterna, plena vida eterna, reconciliação plena, comunhão plena com o Senhor, porque eles estão em Cristo. Cristo é a nossa propiciação. Eu trago essa verdade para as crianças que estão aqui também presentes. Filho, olhe para mim aqui, olhe para o pastor aqui. O pecado nos afasta de Deus, mas o pecado também nos leva para a morte. Por causa do pecado, nós nos afastamos de Deus, e por causa do pecado ele nos leva para a morte. Mas se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, pedir a Deus perdão, Jesus Cristo, Ele vai nos perdoar, porque Ele morreu pelos nossos pecados.
Ele morreu pelos nossos pecados. É por isso que nós precisamos de Cristo. Você, filho, filha, você precisa de Jesus Cristo, porque Ele morreu pelos seus pecados. Meus irmãos e irmãs, a terceira e última verdade: Jesus Cristo é o nosso perfeito modelo de vida. Jesus Cristo é o nosso perfeito modelo de vida. Veja o que diz o texto, versículo 2, aliás, versículo 3 em diante. O apóstolo João apresenta agora, meus irmãos, a conduta do cristão. Porque ele afirma, ora, versículo 3, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os teus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Versículo 6, vamos ler juntos? Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. E agora o apóstolo João está tratando sobre a nossa conduta. Veja, nós não somos salvos de acordo com a nossa perfeita conduta, porque somos pecadores, falhos. Somos salvos porque Cristo é o nosso advogado, porque Cristo é a nossa propiciação. Mas ele agora diz, salvos não para viver mais na imoralidade, salvos não mais vivendo na pecaminosidade, deliberadamente na pecaminosidade, não, mas salvos para viver de acordo com o Senhor Jesus, andar como Ele andou. É o que diz o versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Veja, se Cristo ele é o nosso justo advogado, nosso representante, se Cristo é a nossa propiciação, Ele também é o nosso modelo de vida, Ele também é a nossa santificação, Ele também é a nossa maneira de enxergar esse mundo, e Ele é também o Senhor que vai dirigir a nossa vida, vai dirigir os nossos passos, vai dirigir a maneira que nós devemos nos relacionar. Ele vai conduzir a maneira como a gente deve se comportar, as atitudes que a gente deve tomar. Ele vai conduzir a nossa vida. Ele está dizendo aqui, Ele é o teu perdão, a propiciação, Ele é o teu representante, o teu advogado, mas Ele é também o teu modelo de vida. Não tem como você viver em Cristo, ter Cristo como propiciação de pecados, ter Cristo como representante, advogado, e viver na pecaminosidade. Não tem como. Não tem como você estar em Cristo e desrespeitar o seu próximo. Não tem como você estar em Cristo e não amar a lei do Senhor. Não tem como você estar em Cristo e viver em imoralidade sexual. Não tem como você estar em Cristo e viver em maledicência. Não tem como você estar em Cristo e não submeter às autoridades. Não tem como você estar em Cristo e não viver testemunhando de Cristo nesse mundo. Não tem como você estar em Cristo e não apresentar a verdade do Evangelho para as pessoas que ainda não o conhecem. Não tem como você estar em Cristo e não obedecer os seus mandamentos. Tem pregadores nos nossos dias, conhecidos, né, na internet, na televisão também, que são conhecidos pelo sucesso, né, de influência, né? E uns até mesmo que antes eram confessionais, eram bíblicos, mas que apostataram da fé. Esses pregadores, eles afirmam que a graça de Deus não te conduz a uma vida santa, que você pode viver de qualquer jeito, que você pode viver de qualquer modo, porque Deus não está preocupado com o que você faz, com o que você veste, com o que você vive, as atitudes que você toma, as ações que você... Deus não está preocupado com nada disso. E aí você pode viver de qualquer modo. E aí tem muitas igrejas hoje em dia que pregam isso. E aí fazem casamento homossexuais, tratam a sexualidade como as coisas desse mundo.
vivem de acordo com seus prazeres e paixões, entregues à satisfação da própria carne. E aí Paulo fala sobre muitos desses pecados que infelizmente são aprovados por muitas igrejas evangélicas. E Paulo fala sobre alguns desses pecados na sua carta aos Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo 19, ele diz: são as obras da carne, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, querido, achar que Deus é gracioso, perdoa pecados, advogado, é a propiciação, e viver nas obras da carne, é ter um falso relacionamento com Deus. É achar que está salvo, mas não está. Porque se nós estamos em Deus, nós vamos obedecer ao Senhor. Nós vamos amar a sua lei. Nós vamos amar a sua palavra. Nós vamos andar como Ele andou. Ele é nossa propiciação, Ele é o nosso representante, mas Ele também é o nosso modelo de vida. Vamos andar como Cristo andou. Olhe para Cristo, querido. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo nos seus relacionamentos. Olhe para Cristo na sua família. Olhe para Cristo quando você for tomar uma decisão. Olhe para Cristo quando você for falar com alguém. Olhe para Cristo quando você for tomar uma atitude. Olhe para Cristo quando você for viver as coisas, né, que você tem para viver na semana. Olhe sempre para Cristo. Você tem que andar como Ele andou. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos orar.